Olá, companheiros e companheiras, amigos e amigos. Que a paz de Deus possa continuar em nossos corações e que nesses breves momentos em que paramos para conversar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, a gente possa ter momentos de alegria, por que não dizer de instrução, já que precisamos tanto aprender um pouco mais do seu Evangelho, que é o roteiro que necessitamos para conduzir melhor a nossa vida enquanto espíritos encarnados. Um abraço especial aos companheiros da instituição espírita Caravana Fraterna Nosso Lar, companheiros que muito nos têm prestigiado cada vez que nós podemos ir até lá visitá-los. Agora estamos impedidos por causa da pandemia, mas companheiros muito queridos dos nossos corações, do nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre uma advertência de que Jesus faz, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, e também está contida em João, no capítulo 14, né, em que Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus, antes de iniciar o seu apostolado e pregar o seu evangelho de sabedoria e luz, ele recrutou alguns companheiros, a quem ele chamava de irmãos, e que eram seus discípulos, e que tinham uma relação muito estreita com ele, a ponto de, num episódio, ele lavar os pés de Simão Pedro. E Simão Pedro pergunta para ele: mestre, eu que deveria lavar-lhe os pés, né? Num sinal de respeito, já que Jesus era o mestre e ele apenas o discípulo. E Jesus fala que se ele não fizesse aquilo, nenhuma relação teria com eles, né? Então ele buscou estreitar esses laços ao máximo que pôde, e ele sempre, em todos os momentos, encorajava os seus discípulos para que pudessem ir ao mundo e prestar todo o exemplo do qual eles tinham sido instruídos, no seu próprio exemplo. Encoraja os discípulos de tal forma, porque Jesus pressentia que ele não ficaria muito tempo entre os homens, pois que seria sacrificado pela incompreensão nossa, enquanto criaturas humanas. Então ele buscou em todos os momentos preparar os discípulos, encorajá-los, já que a tarefa deles não era tão fácil, era muito difícil de continuar preservando o Evangelho em toda a sua pureza. Então, numa dessas advertências, ele fala: não se turbe o vosso coração. Ele faz algumas outras advertências, como: eu vou em primeiro lugar vos preparar o caminho, voltarei e o retirarei para mim. Ele fala: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. E uma das características que Jesus fala do Consolador é que esse Consolador nos faria lembrar tudo que ele nos havia exemplificado, pregado, e nos acrescentaria muito mais coisa. Mas o nosso foco de hoje é quando eles falam: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se perturbe, não se aborreça, não se desespere, porque Jesus sabe que a nossa vida no plano físico não é fácil. É uma vida de tribulação, é uma vida de alguns percalços que são necessários para o crescimento espiritual, já que nenhum de nós desconhece que nós somos espíritos ainda em construção, espíritos que devem ser experimentados, espíritos que devem ser testados, espíritos que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, a maior parte da nossa encarnação é para expiação,
Qual a diferença de expiação para a prova? Expiação seria o resgate dos débitos que nós contraímos no passado. Isso seria expiação. Seria um resgate, um pagamento das dívidas que contraímos em outras encarnações. A prova seria um teste para saber se aquele espírito já está pleno naquela qualidade, naquele defeito que ele apresentava em outras situações, né? Então a prova seria isso, seria um teste para o qual o espírito é testado naquela característica que ele falta ainda adquirir a sua plenitude. E Deus é tão generoso conosco que mesmo na expiação, se nós suportarmos bem as provas, melhor dizendo, suportar melhor as tribulações, suportarmos melhor as dores que hão de vir em grande número. Por que em grande número? Será que Deus então nos reserva uma vida de mais dores do que satisfação? Será que Deus é tão cruel a ponto de criar os seus filhos para que eles sofram, para que eles amarguem bastante situações de embaraço? Não. É porque nós estamos num mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina. Então, se nós estamos a braços com o mal, estamos em contato com o mal, é porque nós ainda trazemos ainda muitas coisas mais, né, na nossa personalidade. Muitas mazelas ainda fazem parte da nossa personalidade, Enquanto espírito, trazemos defeitos milenares dos quais precisamos transformá-los em qualidade. E nós sabemos que consertar alguma coisa dá muito trabalho, muito mais do que construir. E nós então temos as duas situações. Nós precisamos consertar aqueles defeitos da nossa personalidade, precisamos construir qualidades que ainda não possuímos. Então nós fazemos as duas coisas ao mesmo tempo. Mas Deus é tão generoso que até nas atribulações que a gente sofre, se nós a suportarmos bem, sem murmúria, sem revolta, sem qualquer ato de rebeldia, dali também é tirado o crédito para que a gente possa se promover na escala espiritual. Mesmo que nós estejamos resgatando, aquilo ali contribui de alguma forma para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E muitas das vezes nós reclamamos das nossas tribulações. Achamos que Deus está sendo muito cruel, muito injusto conosco, já que não reconhecemos na nossa vida motivos que nos levem a sofrer tais tipos de situação que estamos passando. Achamos que o nosso sofrimento é deveras demasiado em face do nosso procedimento que não justifica, a nosso ver, aquela série de tribulações, aquela série de sofrimentos, dores que estamos passando. Mas nós sabemos que nós não nascemos no berço, não surgimos no berço, nem vamos ter o nosso final com o túmulo. Nós sabemos que somos criaturas milenares, que já existíamos antes desse renascimento, como vamos continuar existindo após o nosso decesso carnal. Apenas vamos trocar de roupa, né? Adquirir um novo corpo para continuar a nossa jornada. De fato, tudo aquilo que nós hoje temos o reflexo, as dores, tanto quanto as alegrias que experimentamos, muitas das vezes não tem origem nessa encarnação. Elas têm origem em outras existências. E às vezes muitas existências bem passadas. Porque um engano que se pode cometer é achar que tudo que sofremos nesta encarnação é fruto da encarnação passada. Muitas das vezes nós não temos condição, já numa encarnação imediatamente posterior, quitar os débitos que contraímos em outra encarnação, aquela encarnação que nós acabamos de deixar o corpo, né? O espírito ainda não reúne as qualidades necessárias para passar por aquela prova. Então a contabilidade divina faz como? Ele arquiva
arquiva aquela experiência para a qual não estamos preparados, para quando estivermos mais aperfeiçoados, mais capazes de passar por aquela expiação, aí sim aquilo ali faz parte do nosso processo reencarnatório para que a gente possa expiar aquela falta. De forma que tudo aquilo que nós passamos, seja de positivo ou de negativo, muito mais de negativo, é fruto do nosso procedimento equivocado em outras encarnações. Mas por que eu fiz essa diferença? Mas os débitos são frutos das nossas encarnações e as alegrias nem sempre. Por quê? Porque Deus é tão misericordioso, né, que mesmo quando a gente não tem total mérito que eu digo, mas algum mérito, ele faz com que as nossas provas sejam amaciadas, sejam suavizadas. Envia companheiros para que possam nos ajudar naquela empreitada muito difícil, porque nós ainda somos espíritos muito rebeldes. Então nós temos na nossa encarnação, nós temos os pais que nos auxiliam, são companheiros desvelados, que desde o nosso renascimento no mundo físico, até mesmo na nossa fase adulta, são anjos tutelares em nossos caminhos. É lógico que existem aquelas exceções de pais que não cumpriram à risca a sua missão, mas mesmo assim não nos cabe condenação, apenas lamentar porque não souberam valorizar o seu ministério. Mas é fato para nós que os nossos pais velam por nós desde o nosso nascimento até mesmo quando somos adultos, porque muito se engana aquele que pensa ou que pensava que filho, depois que criado, depois que sai do domínio, colocar assim, das vistas dos pais, ele não vai dar mais nenhum trabalho. Pelo contrário, os antigos sempre diziam, né? Filho criado, trabalho dobrado. E é verdade, o filho não é nosso filho apenas quando depende do nosso sustento ou da nossa educação. A paternidade é uma missão que é para sempre. Mesmo os filhos depois de criados, mesmo depois de casados, continuam a nos dar preocupação, continuam a nos dar, a requerer o nosso cuidado. Quando a coisa aperta, eles vêm, pai, mãe, vem, eu preciso conversar contigo, eu preciso da sua ajuda nisso, preciso da sua ajuda naquilo, né? Então a gente sabe que esses anjos tutelares que vêm na condição de nossos pais são auxílios dos céus que Deus nos envia. Nós temos os amigos, aqueles companheiros que são como irmãos para nós, apenas não renasceram na mesma família consanguínea, mas são verdadeiros anjos tutelares que nos ajudam, nos ouvem, nos oferece seu ombro amigo, nos oferece a sua ajuda, seu apoio emocional quando precisamos desabafar, quando estamos tristes, à beira muitas das vezes da depressão, mas somos aconselhados por esses companheiros, somos acolhidos por esses companheiros que nos dão aquele colo que tanto necessitamos para aquele momento de desespero ou momento assim de instabilidade emocional. Temos nossos companheiros no centro espírita ou na agremiação religiosa do qual fazemos parte, companheiros de fé, que nos acolhem da mesma forma, nos auxiliando, nos aconselhando, tanto com conselhos da vida quanto conselhos doutrinários, que abrem seu coração, abrem a porta das suas casas para nos acolherem, para nos ajudar naquilo que for necessário. Nós temos os anjos chamados anjos da guarda, ou espíritos protetores, aqueles espíritos que estão do outro lado da vida, mas não estão longe dos nossos corações, sempre vibrando em nosso benefício, para que a gente possa se desvencilhar, ou melhor dizendo, cumprir com o maior sucesso possível a encarnação para a qual fomos designados, né? Nos auxiliando, nos amparando, nos aproximando de pessoas que nos vão fazer bem, de alguma forma nos intuindo a tomar cuidado com algumas pessoas, algumas companhias que não serão de proveito para a nossa vida, né? Muitas das vezes, através do sono,
ou do sonho, quando nos desprendemos do corpo, amigos que não estão totalmente ligados ao nosso compromisso reencarnatório, mas que também torcem por nós, companheiros que a gente granjeou em outras encarnações, que aproveitam nesse desprendimento de sono do corpo físico para vir até nós nas assembleias, nos exortarem a um bom ânimo, nos exortarem a seguir em frente, a nos encorajar, dizendo, nos fortalecendo cada vez mais e nos mostrando que a vitória está muito próxima, dependendo de nós, do nosso livre-arbítrio e da nossa perseverança em seguir o caminho do bem. Então não é à toa que Jesus falava, não se turbe o vosso coração, porque apesar das circunstâncias adversas que nós enfrentamos na vida, muitos também são os auxílios que recebemos de toda a parte, principalmente aquele que está sintonizado no bem, porque é da lei. Aquele que faz o bem também faz bem a ele, né? A recíproca é verdadeira. Quando nós pensamos, vibramos e agimos no bem, o bem estará conosco, também a nos beneficiar. Isso. Então é justo, é aquela velha frase que é dita no meio espírita, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós semeamos no bem, né, nós vamos colher o bem também. E essa assertividade e essa exortação de Jesus, quando ele estava, não se turbe o vosso coração, uma das características que mais me encanta dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, é a atualidade dos ensinos de Jesus. Quando ele fala, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se aborreça, não se desespere, vale muito a pena para os dias que estamos atravessando hoje. Dias de incompreensão, de violência, de intolerância, tanto intolerância social, intolerância religiosa, preconceitos, difusão de ódio, de tanta coisa que não precisamos, tanto lixo que é jogado na nossa sociedade, e nós absorvemos esse lixo através das novelas, dos telejornais, das propagandas, enfim, tentando nos intuir ou nos colocar goela abaixo que o sucesso depende do cigarro que nós fumamos, da bebida que nós ingerimos, do meio social em que vivemos, de quanto mais temos, do carro que nós temos, do carro que despilamos, do dinheiro, da conta bancária. Nenhum desses valores que dizem respeito à nossa vida como espíritos. Não que essas coisas não tenham o seu valor. Pelo contrário, os espíritos dizem que nós precisamos dos recursos materiais para viver a nossa vida material. O único problema é quando nós ligamos uma importância muito maior a esses bens do que aos bens espirituais. E hoje na sociedade nós somos valorizados pelo que temos, não pelo que somos. E é por isso, não é à toa, que nós vivemos numa sociedade tão injusta, tão preconceituosa, tão violenta e tão intolerante, que nada mais é do que o somatório das nossas próprias personalidades. Nós espíritas não somos preconceituosos sim, claro que somos. Nós temos preconceito contra aquele companheiro que muitas das vezes não age de acordo com o Evangelho, na nossa visão, e esquecemos que nós também não agimos de acordo com o Evangelho. Ninguém age. Nós procuramos fazer forças para fazê-lo, para agir de acordo com o Evangelho, mas não temos 100% de aproveitamento. Nós estamos nos esforçando. Quer dizer com isso que nós devemos ser tolerantes com o erro? Não, não é ser tolerante com o erro, é ser compreensíveis com aquele que erra. Porque todos nós somos passíveis de erro. Todos nós somos passíveis de erro, né? O mais importante, inclusive Kardec, quando ele fala do verdadeiro espírita, ele não fala daquele que cumpre a doutrina espírita ou o evangelho na sua íntegra. Ele não fala isso. Ele diz que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços
que emprega para dominar as suas más inclinações. Então nós somos espíritos em construção. Nós vivemos uma briga interna entre aquilo que queremos e aquilo que devemos. Esse é o nosso dilema diário, é buscar fazer sempre aquilo que devemos, que nem sempre é aquilo que queremos. Muitas das vezes nossa natureza ainda é imperfeita, a nossa natureza ainda é cheia de mazelas, cheia de preconceitos, de egoísmo, de orgulho, de maledicência, nos aponta para um caminho. Mas quando nós lembramos daquilo que devemos, nosso compromisso com a doutrina espírita, não como pastor, nem como evangelizador, mas um compromisso com a nossa consciência, em buscar ser melhor, em buscar cumprir o evangelho, nos apontam para um outro caminho. E aí nós vamos entrar naquele dilema em que Paulo, numa das suas cartas, lamenta: o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu conheço, esse eu não faço. Né? Simbolizando a briga interna que caracteriza todo ser humano entre aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele reconhece que tem que fazer. Novamente lembrando Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode fazer o que a gente quiser. As pessoas falam: a doutrina espírita proíbe alguma coisa. A doutrina espírita não proíbe nada. A doutrina espírita, ela vai direto ao seu coração. Ela instrui você. Ela alerta você do que você deve e o que você não deve. Poder você pode. Você pode ignorar todos os conselhos para o bem e agir no mal, mas sabendo que isso vai te acarretar consequências também. Então, por que eu caminhei a nossa conversa nesse sentido? É para que a gente achar que na vida tudo está perdido. Não, pelo contrário. Tudo está no controle de Deus. Por mais que a gente possa achar que o mundo está de cabeça para baixo, que o mundo não tem mais jeito, que o mundo vai acabar, que a sociedade está se desfazendo, nós sabemos que nós estamos num fim de ciclo, onde aqueles espíritos que estão renitentes no mal não retornarão mais à sua encarnação na Terra. Serão convidados a habitar outros mundos que dizem respeito melhor à sua condição espiritual. Então, muitos espíritos estão tendo a sua última chance. Então, nós estamos chegando num clímax de tudo aquilo que poderia acontecer, de bom e de ruim. De ruim a gente está vendo acontecer, de bom a gente vai começar a ver acontecer, já está acontecendo. Só que, infelizmente, as notícias ruins têm prevalência sobre as notícias boas. Então, muitas das vezes, nós nos deixamos levar pelo pessimismo que campeia por aí. Das pessoas desanimadas, das pessoas entristecidas, muitas pessoas caminhando pela porta lamentável do suicídio. E muitas das vezes nós caminhamos pelo lado também da tristeza, e muitas das vezes caindo na depressão. Vamos lembrar sempre que o mundo não é uma nau sem rumo. Jesus está no leme. E ele sabe exatamente qual rumo que as coisas vão tomar. E ele sabe exatamente o porto seguro para onde ele nos está guiando. Repetindo o que ele disse: não se turbe o coração, não se turbe o vosso coração. Confie em Deus e confie também em mim. Que nós possamos ter muita fé, muita esperança, sobretudo certeza de que nós estamos caminhando para um final feliz. Mas toda situação para chegar a um final feliz, toda embarcação para chegar a um porto seguro, às vezes passa por algumas tempestades, algumas tribulações, mas ela irá aportar em porto seguro, onde o Mestre estará nos aguardando, e nós possamos olhar para ele justificados e dizê-lo: eis aqui os teus irmãos em paz. Ave Cristo. Aqueles que aspiram a glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Muita paz a todos. Muito obrigado.